Bom, pessoal, eu comecei então a fazer a gravação já, né? Enquanto finaliza aqui, foi. Então agora iniciou a gravação oficialmente. Vamos começar pontualmente também. Eu quero desejar as boas-vindas aos participantes, né? Aos inscritos do nosso ciclo de palestra. Hoje está sendo nossa 8ª atividade do ano. Então, nós já tivemos outras atividades também com excelentes contribuições e tenho certeza que essa de hoje não vai ser diferente, né? Eu quero agradecer também os membros do grupo do Por Libras que auxiliaram também nesse processo de organização. Agradecer a Tânia, agradecer a Joyce pela tradução, ao Flávio pela organização de planilhas e listas, né? Então, todo o grupo do Por Libras também que auxiliou aí na divulgação. Eu vou pedir que a professora Tânia fale um pouquinho também antes de eu começar a apresentar as professoras. Também agradeço a todos pela participação, né, por sempre... Nós temos alguns participantes que são muito ativos e sempre estão conosco, né, a cada seminário, a cada palestra, a cada momento desse. E agradecer com certeza o aceite da professora Thalita. A gente sabe que assumir qualquer compromisso num período deste do ano não é uma tarefa fácil, é um período em que todos estamos muito atarefados, né, com várias atividades. Então, assim, agradeço muito, né, em nome do grupo, em nome do professor Jorge também. Agradecemos imensamente né, o aceite de vocês, desse grupo de vocês, por estar conosco hoje, apresentando, trazendo para nós essas experiências com relação à linguística de corpos, que é um tema que é importantíssimo, imprescindível para nossas pesquisas em línguas de sinais, né? Em Libras. Nós temos algumas atividades que iniciaram de pesquisa no mestrado, que no programa no PPGL e junto ao grupo Por Libras, em 2019, 2018, por aí. A professora Thalita esteve presente na banca da Kelly, que foi a primeira que defendeu uma dissertação com relação a esse tema mais específico, né, nessa pesquisa mais voltada a livros. E agora, né, nós temos o Thiago e tantas pesquisas em linguística de corpos que são necessárias justamente para ampliar, né, esses estudos que são muito desafiadores, né, quando se trata de línguas de sinais. Então, assim, aí estamos ansiosos pela fala de vocês, pela apresentação. Não vou me estender. E, novamente, muito obrigada por estar conosco esse momento. Então, as professoras, né, o grupo, professora Thalita, Beatriz, Carolina, aí a gente, né, vocês têm um tempo para apresentar, e aí nós abrimos sempre para pergunta. É um momento de interação mesmo. É a interação de nós, enquanto grupo, de vocês e dos participantes. Todos podem abrir seus microfones, falar, né, questionar, e assim é um momento muito rico. Nós temos 1 hora, a gente começa sempre às 18 e às 19 a gente encerra, né, porque é um período assim curto mesmo, porque a gente sabe que a partir das 19 geralmente todos temos também outras atividades. Então, mas é um momento de 1 hora riquíssima, com certeza, de muitos conhecimentos aí compartilhados e adquiridos. Muito obrigada, professor. Obrigada. Então, antes de passar a fala para as professoras, só informando aos participantes que próximo do final da atividade nós vamos disponibilizar a lista de presença. Caso também não consiga preencher a lista de presença, a gente confere pela própria lista da RNP, tá? Então, fiquem despreocupados. Então, assim que a gente vai informar aqui no chat, né, o momento em que a lista vai estar disponível, mas também se acontecer de esquecer ou de alguma outra situação, nós buscamos pela lista de presença da própria RNP, tá bem? E as perguntas podem ser feitas pelo chat ou depois no momento que estiver momento de discussão, os surdos podem abrir as câmeras, fazer as perguntas em Libras, nós fazemos a tradução, né? E os ouvintes, se quiserem também abrir o microfone ou se sentirem à vontade, podem escrever também pelo chat. Pode escrever a pergunta pelo chat, tá bem? Então vamos lá, vou apresentar as professoras porque elas têm um currículo imenso, né?
Eu vou começar, então, pela professora Thalita Serpa. Ela possui graduação em bacharelado em letras com habilitação em tradução pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Graduação em bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos. Graduação em Letras, Português e Inglês pela Universidade Paulista. Mestrado em Estudos da Tradução pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e doutorado em Estudos da Tradução pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Tendo realizado o doutorado sanduíche na School of the Arts, Language and Cultures at the University of Manchester. Professora, desculpa se a minha pronúncia estiver errada, tá? Não, ótimo. Atualmente é pós-doutoranda da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Também é vice-líder do grupo Encorpora, ensino baseado e dirigido por Corpora, no Diretório de Grupo de Pesquisas do CNPq. Tem experiência na área da linguística, com ênfase em tradução, atuando principalmente nos seguintes temas: linguística de corpos, estudo da tradução baseados em corpos, sociologia da tradução, tradução e tecnologias e ensino de tradução, terminologia das ciências sociais. Vou apresentar então agora a professora Beatriz Fernandes Curti Contessoto. Atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutorado na Universidade de São Paulo, USP. É doutora em estudos linguísticos pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Durante seu doutorado, realizou estágio de pesquisa da Université de Sorbonne, em Paris. É também especialista em terminologia pela Universidade Pompeu Fabra e bacharela em letras com habilitação de tradutor francês e espanhol pela Unesp. Como pesquisadora, atua na área da linguística, com ênfase em terminologia mono e bilíngue, terminologia diacrônica, neologia terminológica. Suas pesquisas abordam principalmente questões de equivalência português-francês, aspectos socioculturais e históricos que subjazem os termos, sobretudo do domínio jurídico, e tradução juramentada. Como docente, atuou em cursos de extensão e graduação nas duas instituições brasileiras em que desenvolveu suas pesquisas. Colaborou ainda no Centre de Resource and Information da França, fundada pela Unesp e pelo Consulado da França de São Paulo, e com o Centro Interparamental de Tradução em Terminologia. Falando para vocês que os currículos são enormes. Carolina Tavares de Carvalho. Atualmente é doutoranda em estudos linguísticos pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestre pela mesma instituição na linha de pesquisa Pedagogia do Léxico e da Tradução, baseada em Corpora. É membro do grupo de pesquisa Tradução Terminológica e Corpora e do Encorpora, ensino baseado e dirigido por Corpora. Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Camilo Castelo Branco, desenvolveu projetos na Sanches e Tavares Consultoria, que era uma empresa voltada ao atendimento das necessidades de outras empresas ou de indivíduos que procuravam ajuda profissionais para consultorias, perícias e áreas de diversa implementação de sistemas. Desde 2017, desenvolve um projeto de gestão em mídias digitais no Centro Cultural América, de Fernandópolis, São Paulo, onde também atua como professora de língua portuguesa. Então, eu tenho certeza que estamos acompanhados de professoras com um currículo maravilhoso, com certeza com uma bagagem muito grande para nos apresentar, para que a gente possa conversar e aprender com todas. Professoras, a palavra é de vocês. Então, vocês têm em torno de até 30, 35 minutos. Deixamos um tempinho ali a mais para que vocês possam apresentar a proposta de vocês, tá? E depois a gente abre para discussão e perguntas. Obrigado novamente. Muito obrigada, Tiago, pela apresentação. Agradeço também o convite do professor Jorge, da professora Tânia. Agradeço a Kelly por ela ter lembrado, né,
da disciplina que fez conosco e também pela defesa dela. Né? Agradeço a Beatriz e a Carolina pela parceria, né? Espero que ela se estenda por muitos e muitos anos. Né? E hoje a gente vai apresentar um trabalho que nós estamos iniciando, né, que é um trabalho com linguística de corpos para a seleção de alguns dados terminológicos. A gente vai apresentar um pouquinho melhor, utilizando uma ferramenta que tem se tornado bastante utilizada, né, que é o LensBox. A Carolina vai explicar melhor, dentro de um corpus de medicina regenerativa. Esse corpus de medicina regenerativa foi construído por mim e por um colega que hoje é pós-doutorando na Universidade de Harvard, é um professor também, professor doutor em medicina regenerativa, que a gente também vai, na verdade, a gente vai deixar que ele explique, tá? Então, a gente tem um vídeo aqui do professor Rodrigo Serna Chaves explicando um pouquinho o que é a medicina regenerativa. Bom? Nós não... Não está ouvindo? Está muito baixo, gente? Tá sem som, tá? Tá sem Na hora som? que você compartilhou a guia com som? A guia, não a minha tela inteira, né? Na tela inteira não vai, tem que ser guia, tá? Então, peraí, gente. É os causos. Tecnologias. Deixa eu voltar em vocês, que agora eu não acho nem onde vocês estão aqui na minha tela. Presta atenção na situação. Tiago, você não quer compartilhar você? Eu não estou nem me achando aqui. Por favor. Gente, perdida. Estou. Onde estou? Aqui, deixa eu voltar. Na conferência, não estava aberta, gente. Você não entrou na conferência pelo Internet Explorer? Porque está aberto seu Explorer também. Não. Não? Pelo Edge ali, não? Não. Eu acho que não vou conseguir, não, gente. É muita falta de conhecimento tecnológico. É uma pessoa. Tiago, se você puder compartilhar. Problemas técnicos. Ah, estão me ouvindo, né? Estamos. Perfeito. Então, já está carregando a apresentação, aí já começo a compartilhar com vocês. Isso. Ah, tá. Você carregou a apresentação, não vai compartilhar. Não, mas eu abro então na... Tem que abrir, é diferente. Uhum. Tá. Tem seu link. Sim. Não, tem que ser do YouTube. É do YouTube, né, professora? Não, eu tava no. Eu mandei uma apresentação de PowerPoint mesmo. O link, sim, é do YouTube. Sim. Gente, porque se você colocar aqui, ele transforma em PDF. Ele não abre o vídeo. O problema é que o vídeo não está abrindo para mim também, prof. Então, peraí, gente, que eu vou abrir o link da apresentação, tá? Não, aqui no PowerPoint não veio o vídeo. Eu vou abrir o link para mim. Vou abrir no YouTube. Só um momento, já tá. E aí eu compartilho com vocês. Perfeito.
Você quer que eu te torne apresentadora novamente, então, para fazer isso? Por favor. Tá bem. Tá desligado seu microfone, professora. Eu compartilho uma guia, né? Isso. Com vocês. Aham. Ok, vamos lá. Tiago, acho que você precisa parar de compartilhar para ela poder compartilhar. Oi? Não, a gente continua vendo o seu PDF. Aí eu tenho. Ele não deixa eu compartilhar uma guia. Espera só um pouquinho. Tiro aqui. E eu vou te. Talvez seja melhor, eu vou te mandar o link da apresentação no YouTube. Pelo seu WhatsApp, pode ser? Bem, pode ser, aham. Aí, foi. Tá. No problem. Talvez seja mais fácil. Aí chegou. Aqui. Clique ali no maisinho. Uhum. Aí eu venho em maisinho, nosso apresentador. Onde que eu coloco? Aí você coloca no. Não, você botou com texto. Deixa agora eu vou conseguir. Colocar como. Não como mídia. Como. Janela, tela cheia. Como janela. Aí você abre o vídeo numa janela. E você compartilha na nela. Probleminhas técnicos sempre acontecem, né? Porque a gente acaba usando muitas plataformas. Muitas plataformas. Sim. Aí, às vezes, está acostumado com. Antes era o Teams. Depois, né, é o Teams, depois o. Ai, qual que é? Google. É o Google, Classroom. o Classroom. Daí, olha, vários, né? Então a gente acaba, essa agora, a RNP, a gente usa. Então, cada hora, uma usa. Então, às vezes está acostumado, depois muda, não, agora é outro, é outra forma. Então, mas essa que a gente usa sempre pro grupo, né? Pro Por Livre, sempre. Oi? Agora vai. Ainda não. Ainda não. Qualquer coisa eu explico também, gente. Né? Acho que é melhor. These models Aí, agora are vai. inherited retinal disorders, better known as IRDs. Hello, everyone. Isso aqui My name is Rodrigo Cernes. I'm a postdoctoral researcher at the Ocular Genomics Institute at Harvard University in Boston, Massachusetts. My line of work focuses on developing 3D disease models for inherited retinal disorders, better known as IRDs, particularly for retinitis pigmentosa, using human-induced pluripotent stem cells. I'm so thrilled and grateful for collaborating with this group of incredibly talented people. My apologies for not being today on site to co-present with them due to work commitments. However, I'm quite sure
that will do an amazing job presenting some interesting results today for you. Just to add a bit of background information for this, tissue engineering and regenerative medicine is a broad field that involves assembling constructs for restoring, improving, or healing damaged tissues or whole organs. Research and technology today allow us to recreate cells and build tissues and organs in the lab in 2D and 3D conditions. The aim for this is to better treat and cure complex diseases, including IRDs, which is particularly my field of expertise. However, the English language is essential for this field as most of the terminology and the technical words were first coined in English. Also, it is absolutely necessary for the international community to have the proper translations to other languages, including Portuguese, of course, for which I'm very pleased to be part of this wonderful team. So once again, thank you very much for your attention. Congratulations to the team, and I hope to meet you all very soon. Bye-bye. Então, nesse momento, eu passo a fala para a Beatriz. Tá? Obrigada, Bia. Seu som agora, Bia, que a gente não te ouve. Estão ouvindo? Sim, sim. Agora sim? Foi? Sim, sim. Oi, gente, prazer estar com vocês aqui hoje. E vou dar sequência, então, na fala do professor Rodrigo, como ele falou no vídeo, a terminologia da engenharia de tecidos da medicina regenerativa é uma terminologia que é, a priori, criada em inglês. Então, foi justamente por esse motivo que a gente decidiu começar o nosso estudo com a terminologia em língua inglesa, tá? Então, os objetivos gerais desse nosso projeto é identificar os termos substantivais e verbais relativos a essa área, identificar os padrões de uso desses termos em contexto, e, nesse trabalho especificamente que a gente vai apresentar hoje para vocês, focar nos verbos empregados para tratar dos seus procedimentos laboratoriais. Pode passar, por favor. Então, assim, de uma forma geral, normalmente os trabalhos terminológicos, eles partem da identificação dos termos substantivais. E os recursos terminológicos e lexicais voltados para a tradução, hoje em dia, eles estão cada vez mais incluindo outros tipos de termos, né, em diferentes áreas de idiomas. Mas ainda assim, a gente encontra alguns pontos fracos. De acordo com a Pimentel, um desses pontos fracos é a descrição dessas unidades predicativas, né, como os verbos especializados, que ainda é pouco representada. Nesse texto dela, nessa citação que a gente traz nesse slide, ela traz alguns autores que lá no início dos anos 2000 falava dessa falta de interesse pelos termos pertencentes a outras partes do discurso que não sejam só os substantivos, né? Hoje em dia, aí a gente contar uns 20 anos depois, a gente encontra vários trabalhos sobre, se a gente pensar, por exemplo, em fraseologismos terminológicos, colocações especializadas, né? Então, houve um crescendo nesse sentido, mas ainda assim, a tradição para os trabalhos terminológicos é partir dos termos substantivais. Pode passar, por favor. E uma das razões que explica esse interesse pelos substantivos, né, da parte dos estudos terminológicos, é a importância dada na terminologia descritiva tradicional aos objetos e suas designações. Mas a gente traz aí nessa citação da Pimentel vários pesquisadores, vários terminólogos e terminólogas argumentam que o conhecimento especializado ele não se limita aos objetos, muito pelo contrário, ele também se estende às ações. Então, por esse motivo, os verbos eles devem sim ser incluídos nos recursos terminológicos multilingües em geral.
porque eles apresentam especificamente desafios de decodificação, de codificação e de tradução. E o mesmo se aplica aos verbos que descrevem as ações realizadas em procedimentos laboratoriais no âmbito da medicina regenerativa. Por esse motivo que a gente escolheu esse tema. Pode passar, por favor. Só que, bom, identificando esses verbos, a gente decidiu representar os dados terminológicos encontrados em formato de mapa conceitual. O que é um mapa conceitual? Basicamente, ele tem um design semelhante aos mapas mentais, mapas de argumentos, por exemplo, que são formas de expressar relações entre ideias. No caso do mapeamento de conceitos, mais especificamente, ele envolve uma criação de uma rede de conceitos que juntos ajudam a responder uma pergunta de foco, ou a descrever um tópico mais abrangente, ou a estabelecer o que um determinado conjunto de conceitos tem a ver com o outro. No mapa conceitual, mais especificamente, a gente encontra a união entre um par de conceitos por uma palavra ou frase de ligação, de modo que uma oração é formada. Cada oração, ela tem uma polaridade ou uma direcionalidade, que é indicada por uma seta que une os dois conceitos e perto da qual a frase de ligação está escrita. É essa direcionalidade que pode ser fundamental para o significado de uma oração. Então, por exemplo, seria correto a gente dizer que o dedo do pé faz parte do pé, mas a gente não pode dizer isso na direção oposta, ou seja, o pé faz parte do dedo do pé. Trazendo isso para um contexto mais específico, de especialidade, a gente pode afirmar corretamente que a glicose produz ATP, mas a gente não pode dizer que a ATP produz glicose. Então, é esse tipo de informação que a gente gostaria de mostrar no nosso mapa conceitual, sobretudo porque ele é direcionado aos especialistas da área. Pode passar. Eu volto. A palavra para a E nós começamos a pensar como que o mapa, né, conceitual poderia auxiliar melhor os alunos ou os aprendizes de medicina regenerativa, ou mais bem do que dicionários, né? Então, por que não procurar em dicionários? Porque os mapas, eles têm um caráter mais didático, porque eles, como a Beatriz mencionou, eles vão direcionar essa correlação e a sequência em que essa oração, essa sentença pode acontecer. Então, eles vão ter um uso mais aplicado do que um dicionário. Por favor. Então, nós, novamente, né, reiterando, por que não olhar num dicionário? No dicionário tem esses verbos, eles estão todos presentes lá, né? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês os exemplos que aparecem no corpus, mas, primeiramente, os exemplos que estão no dicionário podem até ser exemplos de uso efetivo da língua, mas eles não estão enquadrados nos textos que esses aprendizes utilizam para construir a sua formação ao longo dessa carreira. Então, são exemplos de revistas, são exemplos de entrevistas, que talvez, sim, consigam abarcar essa correlação que os termos substantivais e os verbos vão produzir, e os verbos com os próprios verbos, que é o que nós vamos mostrar, mas talvez não. Né? Pode passar, por favor. Então, a ideia de utilizar um mapa conceitual também parte da noção de que a gente tem ali contextos ricos de conhecimento. Esses contextos que são ricos em conhecimento vão trazer para a gente informações mais valiosas na construção dessa, ou da base específica do conhecimento desse especialista, dentro daquele domínio de especialidade. Então, para esses pesquisadores iniciantes, procedimentos laboratoriais são constantes, são reticentes nas vidas deles. Tá? Então, utilizar verbos para as ações com as quais eles vão ter que lidar também é algo bastante recorrente. As concordâncias desses verbos nas línguas deles são mais, talvez, dinâmicas e mais fáceis de serem
englobadas na sua formação. Mas, como o professor Rodrigo disse, o inglês é a língua inicial e muitos desses aprendizes não têm o conhecimento dessa língua. Tá? Por favor, pode passar. Então, o que nós pensamos? Vamos utilizar linguística de corpos para fazer uma compilação dessas unidades linguísticas em uma quantidade de textos bastante extensa, para que nós possamos, como diz a professora Cabré, observar o habitat natural desses termos, observar como eles se comportam e avaliar a maneira como eles estabelecem correlações, e com isso criar um material que seja apropriado para a formação e para a melhor produção textual também dos pesquisadores que já são formados. Tá? Por favor. Então, agora eu passo a palavra para a Carolina. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite, para todo mundo. Sei que o pessoal já apresentou, mas só reforçando. Tem vários programas de análise linguística que nós escolhemos a LensBox por ser gratuito. A gente acredita, né, na ideia da ciência aberta, né, e acessível a todos. Então, a gente sempre tenta, nem sempre dá, mas a gente sempre tenta buscar as ferramentas que são livres, que são gratuitas. E apesar dela ter uma carinha meio feinha, assim, meio preto e branca, ela tem bastante recurso, né? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, a gente pode fazer o upload do nosso próprio corpus, ou a gente pode baixar um corpus dele e usar o corpus que o próprio programa já traz. Então, tem alguns recursos, você vai nomear, ele vai dar alguns dados para a gente também. Pode passar. Então, o que a gente fez no primeiro momento? Nós utilizamos algumas ferramentas, né? A gente usou o GraphQL, a gente usou o Word, o Wix, a gente vai ver um pouquinho disso, não vai entrar muito profundo, mas a gente usou algumas das ferramentas que estão disponíveis, né, na LensBox, né? O LensBox, na verdade, é um programa. E o que ele fez num primeiro momento para a gente, né? Ele traz os dados, assim que a gente faz o upload de todos os nossos documentos, que é o nosso corpus. Então, a gente nomeia o nosso corpus. Aqui você tem a quantidade, né, de tokens, de types, a quantidade de palavras no total, a quantidade de palavras que não se repetem, né, e os lemas. Então, tem os dados de o que compõe, né, quantas palavras tem, como que funciona o nosso corpus. E dentro dessas ferramentas, a Word, por exemplo, ela vai organizar esses dados da forma que nós pedimos. Então, nós podemos pedir para ver todos os substantivos. No nosso caso, nós pedimos para ver os verbos, que depois passou pelo crivo do professor Rodrigo, que selecionou, porque ele é um especialista da área, os verbos que a gente iniciou nesse nosso trabalho. Então, nós partimos a partir dali, pegamos, então, aquilo que é mais comum, né, o que está ali, que tem uma frequência, que tem um significado, um sentido, passamos para o especialista, ele selecionou, e a partir dali que a gente foi buscar as relações que esses verbos têm, e não, as professoras explicaram. Não é apenas o significado, mas sim como ele trabalha com o contexto ao redor, né? E usamos também o GraphQL, que vai buscar as colocações. Vocês vão ver um gráfico agora, que a gente vai mostrar para vocês, de como que isso funciona. Nós buscamos também um mapa conceitual para simplificar um pouco esse mapa mais técnico que o GraphQL apresenta para a gente, né, para facilitar para a pessoa que não é da área de linguística olhar para isso, entender e conseguir aplicar, né, na vida dela, né, na realidade. Então, no primeiro momento, só para vocês saberem, foi selecionado 10 verbos, né, que está aqui o synthesize, mimic, arise, yield, enrich, restrict, disassociate, graph, suppress and reprogram. Nós começamos com esses e hoje a gente vai apresentar o mapa para vocês e os dados de qual foi o processo que a gente fez com um deles, que é o Ingraph. Pode passar, por favor. Como que a gente faz, então? Primeiro passo, a gente entra lá, né, selecionou esses verbos, tudo mais, a gente já está nessa fase. A gente vai usar a ferramenta do GraphQL para achar essas colocações. Só que existem vários modelos estatísticos que podem ser utilizados para fazer essa ligação, para mostrar a ligação que uma palavra tem com a outra, porque ela não é aleatória. A gente parte do princípio, né, das colocações, de que além que uma palavra tenha uma tendência de aparecer próxima à outra a partir de modelos matemáticos. Então, não é só uma questão intuitiva, nossa, eu sempre ouvi a frase dessa forma, Não, a gente
gente vai lá e busca matematicamente provar isso. E aqui nós escolhemos alguns parâmetros, poderia ter sido diferente, nós partimos do princípio para trabalhar o que a literatura da linguística de corpos pede como mínimo, tá? Isso pode variar dependendo daquilo que o objetivo do seu trabalho, o que você quer buscar? Se eu quero buscar colocações raras, se eu quero buscar colocações comuns, o que eu quero trabalhar, então você vai selecionar aquilo que funciona melhor para o seu trabalho. No nosso caso, nós escolhemos 3 parâmetros, nós utilizamos 3 parâmetros, que é o MI, que é o Mutual Information, que mede essa força de atração entre as palavras com um mínimo de 3, o valor 3. Essas palavras precisam, né, ter essa força mínima de 3, elas precisam ocorrer dentro do nosso corpus pelo menos 5 vezes. Então, ele não é que ele tem até às vezes a força 3 ou 4, tem uma força maior daquilo que nós pedimos como mínimo, mas ela só acontece 2 vezes no meu corpus. Isso não é relevante. Então, ele tem vários critérios que ele tem que checar, né? Assim, tem que ter o check dentro do programa para a gente poder considerar isso como uma colocação. E ele precisa, então, estar no horizonte, né, de uma frase. Essa colocação ela tem que ocorrer porque a gente pesquisa o verbo, né? Igual em graph. Ele tem a frase, ele tem que ocorrer 5 palavras à direita. Eu estou à direita aqui, não, estou à esquerda. Desculpem a ordem aqui do espelho. 5 palavras à direita ou 5 palavras à esquerda. Então, ele tem que estar dentro dessas 11 palavras, vamos dizer assim, né? Tem o meu núcleo, o que eu pesquisei, o meu nódulo, e é 5 à direita ou 5 à esquerda. Então, ele tem que preencher esses 3 requisitos para ser considerado uma colocação. Pode passar para o próximo. Nós usamos, né, a primeira ferramenta para poder fazer esse levantamento dos verbos no Word. Depois nós usamos a Wizard, que criou um relatório para a gente. E aqui a gente conseguiu ver que alguns desses verbos, desses 10 verbos que nós pesquisamos, eles têm colocações em comum entre eles. Olha que legal. Não só apenas eles têm as colocações deles, né, com outras palavras e tudo mais, mas ele também tem entre eles. Isso é importante na hora que você está estudando, para você saber as combinações que você pode fazer ou não. E muito mais fácil se a gente pensar no ponto de vista do professor, na hora de ensinar. Ele vai ensinar o aluno que algumas dessas palavras vão combinar com 2, 3 verbos. Então, a gente tem um exemplo aqui, por exemplo, do culture. Ele combina com arise, dissociate, enrich, mimic and yield. Passa para o próximo, por favor, vocês vão ver isso. Vai ter mais um pouquinho da tabela, mas o próximo é o gráfico em si. Pode passar para o próximo, por favor. Isso aí. É aqui que a gente vem, aqui a tabela vem mais ou menos disso aqui. Então, aqui são os termos que nós pesquisamos, faltam todos os verbos que estão em rosa, se vocês conseguirem dar uma olhadinha aqui, não sei se dá para ver pelo tamanho da tela, mas os verbos são todos em rosa, e aí eles vão ligando um ao outro, mostrando quais são essas colocações que combinam com todas. Então, desses 10 verbos, tem algumas palavras que combinam com 9, e outras combinam entre eles 3, 4, e aí aqui nesse gráfico a gente consegue ter uma ideia de como isso funciona. Então, indo agora para uma escala um pouquinho menor, olhando só para o Ingraph, passa para o próximo, por favor. Isso, ficou mais bonitinho, já não assusta tanto. Mesmo assim, ainda é um gráfico, né, linguístico e técnico. Então, por isso que, de novo, a ideia do mapa, né, de transformar isso aqui. O que esse mapa está me falando? Eu não estou com o mouse, mas se vocês derem uma olhada, tem nas bolinhas, né, os círculos, eles têm diferentes cores. Isso, essa informação para a gente, quanto mais escuro, ele é mais frequente no corpus. Lembra que eu falei para vocês que ele tem que aparecer no mínimo, ocorrer no mínimo 5 vezes, mas ele pode ocorrer 30 vezes. Né? Então, quanto mais escuro, significa que essa combinação do engraph com essa outra palavra, ela ocorre várias vezes. Então, por exemplo, vou pegar aqui, engraph e o that, tá vendo? Tá em preto. Então, o that com o engraph, dentro desse horizonte de 5 palavras à esquerda e à direita, ele ocorre várias vezes dentro do meu corpus. Né? A posição em que está o that, à direita ou à esquerda, ele mostra para mim aonde essa palavra tende a aparecer. Lembra que eu falei do horizonte de novo? 5 à direita ou à esquerda? Ele tende a aparecer à direita ou ele tende a aparecer à esquerda? Então, essa localização dentro do mapa, ele mostra essa tendência. Quanto mais central,
ele pode aparecer dos dois lados, né? Quanto mais distante um do outro, né? Mais extremo, que ele tende realmente a aparecer ou à direita ou à esquerda. E a outra informação que ele tem aqui para gente, que eu tentei colocar com a flechinha, é porque como está no PDF, não vai dar para ir clicando. Mas tá vendo? Essa aqui é onde vai mostrar aquela força de atração que eu falei para vocês entre as palavras, que é o MI. Então, quanto mais perto está a palavra, perto do engraph, por exemplo, polarize, está bem pertinho, tá vendo? Que é curtinho a haste, ele significa que ela tende a se atrair, ele tem uma atração forte. Sempre que o polarize aparecer no nosso corpus, provavelmente ele vai estar conectado com o engraph, ele vai estar ali, porque ele tem uma força de atração maior. Não quer dizer necessariamente que ele vai ser imediato ou não, tá? É só que quando ele aparece no corpus, eles vão estar próximos. Sempre pense nisso, gente. Sempre vai estar nesse horizonte de 5 à direita ou 5 à esquerda, tá? E se eu pegar outra palavra aqui, vamos ver, then, por exemplo, que está aqui na direita, ele está bem distante, tá vendo? Então, a força de atração do then com o graph não é muito grande. Ele tem uma atração, um MI de 3, ele parece pelo menos 5 vezes dentro do corpus, mas ele não é sempre, essa força de atração não é tão grande. Depois vocês podem fazer perguntas dessa parte, que talvez fique um pouquinho complexo, mas essa é a ideia de pegar essa complexidade e trazer para o mapa de uma maneira mais simples. Pode passar para a próxima, por favor. Aqui nós pegamos, para vocês terem uma ideia, quais seriam, então, as palavras que colocam com engraph, organizadas pela força de atração. Vocês podem ver aqui na tabela, tem o verbo, que está só lá em cima, né, engraph, aí tem o collocate, que é a colocação. Então, tem polarize, site-specific, meant, survive, levers and absolute. Essas são as 6 que apareceram. Por que a gente marcou 3? O meant aqui, quando nós fizemos a pesquisa, utilizando a Languagebox, nós selecionamos o verbo sem nenhum tipo de flexão. E só que ele me dá a resposta, né? Porque eu posso adjetivar, eu posso substantivar. Gente, vocês me corrigem, tá? Se saiu errado. Uma palavra, né? E nesse caso aqui, isso não é relevante para aquilo que a gente está procurando. Então, a gente destacou e descartou, né? Destacamos para mostrar para você, mas nós descartamos na hora de analisar os dados. Então, é importante a gente olhar para aquilo que a ferramenta entrega para a gente e ver se aquilo tem sentido ou não para o nosso objetivo, para aquilo que a gente está pesquisando, né? Então, aqui era só para vocês verem quais eram as maiores e que a gente acabou descartando essa, né? Pode passar para a próxima, por favor. Aqui, mais um modelo para vocês verem, né, do gráfico que tem em comum entre engraph e site-specific. Então, a gente tem STEM, a gente tem demonstration, a gente tem human. São algumas palavras que colocam tanto com o site-specific quanto com o engraph. Pode passar para o próximo. Tá, achamos essas palavras, vamos dar uma olhada como que elas funcionam, como que ela está no meu corpus. Aí a gente pode clicar em qualquer uma delas, eles vão abrir uma outra janela para a gente, e aí a gente vai poder ver exemplos, né? O que a gente chama de linhas de concordância. As linhas de concordância não são frases completas, porque ela trabalha justamente a partir do nódulo, né, da palavra que eu estou pesquisando, então ela tem o número de palavras à esquerda e à direita que eu determino para aparecer para mim, para eu poder ver o contexto. Eu posso ampliar ou não também, se eu quiser. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue ver, como no gráfico mostra, que o engraph, ele coloca, então, com o site específico, e o site específico tende a aparecer à direita. E ele aparece aqui na terceira palavra, após o verbo, né? Na terceira colocação, na terceira posição. Pode passar para o próximo. Aí a gente buscou aqui mostrando para vocês um outro exemplo. Então, agora o engraph com o levers. Lembra daquela tabelinha lá do 6? O levers está lá também. Olha como aqui a gente tem uma variação da forma como ela é utilizada, né? No outro, a gente pode ver que ela é mais engessada. A forma como, né, eles utilizam a colocação dentro do corpus todo. Aqui, não. Ela já aparece com outros tipos de exemplo. E, novamente, ó, sempre à direita, nesse caso, né? Pode passar para o próximo. Finalmente, chegamos no mapa. Então, a ideia é pegar tudo aquilo lá e trazer aqui para vocês no mapa. Então, aqui
quais são né, algumas informações para vocês entenderem um pouquinho do nosso mapa. Dessas 512 que tem aqui, esse número 512 é o número de vezes absoluta que em graph aparece dentro do meu corpus. E 153 é o número de palavras com as quais ele tem colocação. Né? Lembra que a gente olhou só aquelas 6 primeiras, né? E aí a gente selecionou, começou a trabalhar, mas na verdade tem 153 dentro desses critérios que nós estabelecemos. E aí, para vocês terem uma ideia, né, a gente colocou aqui os 5, né, que a gente descartou o Mendes. Então, o Polarize, ele aparece 21 vezes, e dessas 21 vezes, ele aparece 6 vezes com o Engraph. Lembra que ele estava bem próximo, o Polarize, do Engraph, lá naquele outro gráfico, né, porque a força de atração entre eles é grande. Então, das 21 vezes que aparece dentro do corpo, 6 é só com esse verbo. Né? O site específico 193 e 13, o Survive 593, 21, Livers 249, 7, Absolute 187, 5. Então, vocês podem ver que os outros têm um número maior, aparece até mais vezes em números absolutos dentro do corpus, só que ele aparece menos vezes conectados com o Engraph. Então, de novo, dentro daqueles critérios que nós estabelecemos, eles se colocam, eles formam uma colocação, só que ele não tem uma força de atração tão grande, ele não aparece tantas vezes um com o outro. Né? E aqui nós trouxemos para vocês não só a palavra, né, dentro de um contexto, mas ela junto com com a própria colocação. Então, os exemplos que nós buscamos aqui é para ajudar o aluno a olhar e falar, então eu posso usar o Engraph com o Polarize nesse contexto, dessa forma. O que está acontecendo aqui à direita ou à esquerda? Como que eu posso usar isso? Né? Olhando para a questão da direcionalidade que a professora Beatriz, desculpa, gente é próximo, às vezes a gente troca os nomes, vai né, pelos apelidos. Então, qual é a direcionalidade? Eu posso inverter? Eu não posso inverter? Então, olhando para esse gráfico, né, por esse mapa, eu consigo entender, sem precisar ter passado por tudo aquilo que eu expliquei para vocês. Só de olhar aqui, eu já tenho uma ideia do que está acontecendo. Passa a palavra agora, se não me engano, para a Thalita. Pode passar para o próximo. Gente, eu me desesperei e era para eu falar do Lanxbox, e aí eu já passei para a Carolina, assim. Né? Se vocês puderem passar por suas considerações, a gente está terminando. Eu vi que algumas pessoas estão dizendo que já precisam sair, né? Então, o que a gente conseguiu verificar agora até esse momento é um trabalho que está bastante no comecinho ainda, né? Nós começamos a perceber essa frequência de relação, como a Carolina explicou, né? Como uma excelente professora, né? E mostrou para a gente essa constância e a relevância da associação entre esses verbos. Né? A gente também conseguiu perceber que sem o especialista a gente não teria feito essas mesmas escolhas lexicais, essas mesmas escolhas de verbo. Teríamos escolhido os verbos, por exemplo, que são mais frequentes e não são necessariamente aqueles que ele considerou como aqueles que são mais problemáticos dentro do processo de aquisição do conhecimento. Então, foi essencial ter a participação do professor Rodrigo e o uso da ferramenta Lanxbox, que também facilitou essa leitura por conta da própria criação dos mapas que ela já constrói. Né? Então, nós tivemos uma percepção mais clara dessa ordenação para que seja mais fácil construir esses mapas. Então, o que nós queremos a partir de agora? Ampliar esses verbos, ampliar a relação entre eles, se tudo correr bem, construir uma plataforma interativa de acesso aberto que possa ser utilizada por esses pesquisadores e expandir, assim como replicar esse método para outras áreas e outros corpora. Então, se vocês puderem passar, a gente tem aí algumas referências bibliográficas. E é isso, agradeço muito a fala da Beatriz, a fala da Carolina e novamente o convite. E nos abrimos para as perguntas, imagino que vão ter. Fantástico. A gente fica assim, poxa vida. São muitos recursos, professores, né? Primeiro, muito obrigada pela... Nossa,
pela apresentação dessa pesquisa que vocês estão desenvolvendo nessa área que ainda, né, é muito recente ainda para nós, né, no Brasil, e falar de linguística de corpos é uma área muito recente ainda. E se tratando de línguas de sinais, quando a gente pensa, é mais recente ainda, né? Os desafios são muito maiores, até porque, assim, dá uma certa inveja, sabe? De ver tantos recursos que podem ser explorados a partir né, das ferramentas, por exemplo, o LexisBox, né? Ele tem um código aberto? Tem o código aberto? Sim. E aí a gente fica pensando, puxa vida, se nós tivéssemos algo que pudesse fazer esse serviço, né? Esses ajustes, nos proporcionar, nos devolver alguma coisa em sinais, seria fantástico. Mas, infelizmente, a gente trabalha com vídeos, é uma língua 3D, não tem como... não sei se os textos também, assim como acontece no WordSmith, se ele é TXT ou pode ser inserido textos normais. Qualquer tipo de texto, PDF, Doc, ele aceita tudo. Até Excel. Professora Tânia, os elaboradores, eles são bastante acessíveis. Olha só. Então, assim, nada impede de mandar uma mensagem para eles dizendo, olha, a gente queria que o LexisBox tivesse uma possibilidade de a gente trabalhar com língua de sinais. A cara da Carol é assim, vai ser um pouquinho difícil. Eles são de qual instituição, professora Thalita? Carol, eu não me recordo. De Lancaster. De Lancaster. Ótimo. Fantástico. É bem interessante, porque a minha pesquisa, ela está sendo construída ainda, né? A gente está discutindo bastante, porque o nosso trabalho, principalmente quando a gente discute as questões que envolvem a linguística da língua de sinais, a gente trabalha ainda com corpos que a gente tem que construir manualmente, né? Isso que a professora Tânia comentou, e a gente percebe que tem muitos... tem pessoas que vêm desenvolvendo isoladamente algumas plataformas, né? Mas infelizmente, a gente observa que há uma demora na organização de um corpus robusto para que a gente possa fazer as análises por conta desse trabalho manual, né? E muitas vezes a gente prefere que ele também seja visualizado, que ele seja organizado e ele seja construído através da língua natural, quanto mais natural possível, né? Então, isso é algo que dentro das línguas de sinais a gente ainda tem uma grande dificuldade, mas a gente também, de antemão, agradece também essas indicações, né? As questões dos mapas mentais, a gente comentou hoje, inclusive na nossa disciplina, na aula, dessa organização, mas nunca a gente tinha pensado nos mapas mentais, né? A gente acaba comentando, às vezes, por aproximações de áreas temáticas e tudo mais. Eu achei super interessante, porque, além de tudo, eu trabalho no curso de medicina e, de fato, os nossos alunos têm muita dificuldade com o inglês, e essa forma de organização que vocês fizeram dos mapas mentais e dessas questões que envolvem essa aproximação que tem, né? Então, isso tudo, na língua de sinais, a gente mesmo não identifica esses elementos, né? Então, são pontos que contribuem para a língua oralizada, digamos assim, né? Vocalizada, que na língua de sinais, infelizmente, a gente ainda não tem, né? Mas eu deixo aberto agora, né? Se alguém quiser fazer mais perguntas, quiser fazer alguma observação aqui. Alguns colegas estão dizendo, né, que a pesquisa é incrível, né? Estou de queixo caído, a gente agradece a participação da Keila. O Cleverson comenta, né? O Cleverson, creio eu que seja surdo, né? Que ele comenta também essa questão que é da língua inglesa, né? Que tem essa raiz da língua, né? Nessa disciplina que a gente está cursando essa semana, a gente observou também isso, né? Tanto em duas ferramentas que a gente tem de organização de corpos, né? de estruturas, né? A gente observa essa necessidade, essa padronização a partir da língua inglesa também, né? A gente observa isso e concordamos também com o professor, né? Quando ele comentou que ela é tão essencial e necessária também, né? Carolina, você quer falar alguma coisa? Sim, só para complementar, que você tem razão, né? Sempre parte do inglês, como até o professor Rodrigo tinha dito, né? Mas é onde a ciência nasce, né? Tudo acaba vindo lá. Só que está tendo um trabalho bem legal de inclusão. A LexisBox mesmo, ela oferece, se não me engano, hoje está com quase 20 línguas,
você seleciona antes a língua que você quer. Então, eu quero em chinês, eu quero em português. Você seleciona antes qual língua você quer. E se uma hora vocês quiserem aprender a usar ferramentas, fala comigo que a gente faz uma aula, alguma coisa. Você Mas aí agora, você ofereceu, nós vamos grudar em mim. Mas aí você seleciona antes, por exemplo, espanhol ou o chinês. Você seleciona qual língua você quer antes de fazer o upload. Aí o corpus, né, a ferramenta, desculpa, sabe qual língua que ele tem que fazer a etiquetação, que é essa classificação, para ele saber o que é um verbo, para ele saber o que é um substantivo e tudo mais, né? Então, você fala qual língua que é antes, aí você coloca todos os seus textos, né? O que você quer, o seu corpus lá, e aí ele faz essa etiquetação a partir de lá. Lógico que o espanhol, as línguas mais populares, a ferramenta trabalha melhor. É igual o ChatGPT, em inglês é muito melhor que nas outras línguas, mas ela já funciona em outras também. Então, está tendo um trabalho, né? Eles estão buscando para deixar mais democrático e trazer outras línguas. O francês também funciona muito bem. Perfeito, obrigado, Carolina, pela indicação também e pela informação, né? Com certeza a gente vai trocar mais figurinhas aí, né? Esse contato com a professora Thalita aí tenho certeza que vai trazer mais e mais frutos aí para as nossas pesquisas, né? Então, o Luciano Franco, ele coloca assim, no ELC, Encontro de Linguística de Corpos de 2017, lembro de um projeto que estava usando a linguística de corpos e avatares para as línguas de sinais, né? Então, eu não sei se vocês já chegaram a visualizar, mas assim, nós utilizamos ainda para fazer a ferramenta que a gente utiliza para fazer a organização, as análises, a gente usa o Elan, né? Que é possível a gente colocar vídeos, a gente consegue fazer, organizar em trilhas para que a gente consiga constituir, mas tudo isso manualmente, né? Este software que a gente utiliza com maior frequência. E eu fiz também um levantamento nos últimos tempos para ver como que as outras línguas de sinais vêm organizando os seus corpos, e todas elas também utilizam por ser uma das únicas ferramentas que tem para fazer esse registro, né? O Luiz Demétrio também coloca, né? Se o software LAN, esse que nós utilizamos, mais utilizado, né, no caso, acho que é um dos que mais aceita vídeos, né? No caso, a gente consegue inserir vídeos e criar trilhas, mas como diz o Thiago, é tudo muito manual. Então, essas trilhas, elas acabam sendo constituídas a partir da necessidade do pesquisador, né? Mas ela não devolve, a partir da inserção, né? Ela nos devolve alguns dados, né? Alguns dados que podem ser, por exemplo, tokenizados, mas não necessariamente a partir a partir dos sinais, mas que foram anotados, vamos dizer assim. Então, o que a gente precisa é o inverso, é justamente isso. Eu tenho a língua e ele me devolver algo sobre essa língua, né? Então, seria muito interessante. E aí ele está perguntando se esse software LAN, ele pode ser utilizado em conjunto com essas ferramentas. Eu acredito que são ferramentas totalmente distintas, né? Pelo que eu vi do Languagebox, é totalmente diferente do Wordsmith, do Anticonc, né, do Elan. Então, cada um tem a sua especificidade, disponibilizam ferramentas específicas, né, dentro do programa. Então, o Elan, ele é totalmente diferente. Eu acredito que fazer sinergia, né, essa mistura entre um e o outro, talvez num dia, né, mas aí tem que ser não sei, totalmente longe da minha ideia de tecnologia nesse sentido, mas eu acredito que adaptar determinadas ferramentas, eu acredito que algum programa nesse sentido, eu acredito que seria interessante. Mas trabalhar com eles ao mesmo tempo, eu acredito que não, né? Essas trilhas, desculpa a ignorância, que eu não conheço, essas trilhas, elas são textos? Ele transforma em textos ou não? Não, no Elan a gente consegue inserir, por exemplo, uma linha. Essas trilhas são as linhas. É como se fosse uma legendagem dos sinais que eles estão fazendo, mas a grosso modo é isso, uma anotação. E vocês conseguem gerar uma transcrição dessa legenda? Isso, manual. Então, por exemplo, mas então você consegue usar na Languagebox. Se você tiver, porque se você transformar em texto, porque é a mesma coisa que acontece quando a gente quer analisar vídeos, também acontece. Então, eu quero, por exemplo, analisar, sei lá,
Fazer uma análise do Jornal Nacional. Como é que o Bonner, né, que tipo de palavras que ele seleciona e tudo mais. Vai fazer alguma análise nesse sentido. Eu pego todos os, né, o número X de vídeos, pego a transcrição, transformo, né, em texto, né, pego o que ele fala, e aí eu alimento na Mixbox, ou em qualquer uma dessas outras. Nesse caso, a gente tem que fazer a transcrição do vídeo em Libras. Isso. Então, essa que esse é o trabalho, né? O negócio. trabalho. Aí, se vocês conseguirem fazer isso, transformar isso em texto, dá para usar a ferramenta. A saída, no caso, a saída da língua, né, a transcrição da língua de sinais, no caso, ela tem que ser feita manualmente mesmo. Porque não tem nenhum recurso que captura essa ainda, né, essa captura de imagens, por exemplo, a Janete aqui interpretando, aí captura essa imagem e transforma. E alguém tem que vir fazer uma legenda e criar. Essas trilhas. Eu queria uma trilha, quero fazer uma trilha de tradução do texto. Na outra trilha, na outra linha, eu quero anotar determinados recursos que aquele vídeo estava apresentando, recursos gramaticais, recursos linguísticos, enfim. Então, eu posso anotar a trilha de acordo com a minha pesquisa. Então, as anotações... Ela é mais rica também que uma transcrição, né? Porque se você está trazendo esses outros dados... Aí, com esses outros dados extras, não sei como funcionaria, mas se a gente pensar só no que seria próximo a uma legendagem mesmo, só a fala, né? Só as frases, vamos dizer assim, você pode criar um texto e aí sim você conseguiria fazer algumas análises, né? Jogar lá e brincar com a ferramenta. E eu também acho que uma dos principais dificultadores também, porque quando a gente vai depender também muito da escolha da própria plataforma de você fazer as notações, né? Ou se você vai fazer sinal a sinal, ou como você vai fazer a tua tradução, então acaba tendo um pouco de interferência em relação na construção do que você pretende, né? O interessante seria, né, que tivesse uma maneira dele fazer a leitura desses sinais, ou a leitura dessa enunciação, né, do material produzido, para que ele me desse já numa forma automática, né? Então, essa é a nossa principal dificuldade. E não sei se vocês, né, mas eu creio que são numa instituição também de grande renome, né? Mas nós enfrentamos muitas vezes a dificuldade de encontrar pessoas que nos auxiliem nisso, né? Nós somos da letras, né? E a gente depende muito dessas ferramentas computacionais. E, infelizmente, a gente precisa, né? Eu até brinquei, né? Quando eu comecei a fazer o doutorado, eu brinquei com a professora Tânia e o professor Jorge que eu ia fazer concomitante um curso de sistemas, porque é o que a gente mais precisa ultimamente, né? Ter esse domínio. Antigamente, a gente tinha para a gente ser um bom pesquisador, tinha que ter somente o domínio da língua inglesa. Hoje, a gente observa que tem que ter o domínio da língua inglesa, inclusive o domínio da informática, né? O domínio dos conhecimentos da informática, para que a gente possa desenvolver ferramentas ou fazer com que elas trabalhem para nós também, né? Para que a gente só trabalhe com os dados também, que é o que é humano, né? A máquina não consegue também fazer isso para nós, né? Eu fiquei com uma curiosidade com relação a esse programa que vocês apresentaram. Ele etiqueta também, ele faz etiquetagens também? Sim, você pode criar sua própria etiquetagem também. É um outro recurso, né? Vocês vão usar pelos tags mesmo, pelos tag clouds, se eu não me engano, clouds, né? Que tem, e aí você pode entrar e criar sua própria etiquetagem, e aí ele interpretar, por exemplo, que às vezes essas anotações, né, extras, e que ele não considere ou que ele classifique como essas anotações extras. Também eu não sei exatamente, porque eu nunca trabalhei com etiquetagem, mas porque, né, normalmente eu trabalho com a língua inglesa que vem pronto, é uma facilidade. Mas eu sei que tem como fazer sim. Eu não sei te dizer como seria esse procedimento, mas tem sim, mas tem como. Perfeito. Tem alguma dúvida? A Janete também agradece, né? Foi bastante enriquecedora a palestra. A gente agradece a participação dela. A Janete é membro do nosso grupo também. Estava ajudando na interpretação também. Se alguém mais tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Os surdos podem abrir as câmeras. Ou os ouvintes também que queiram fazer em língua portuguesa também, fiquem à vontade, tá? Eu gostei que tem gente pedindo para a Carolina voltar, que eu vi.
Eu acho que a gente vai ter que organizar uma outra atividade, né? Com certeza. Ela dá uma aula de Lensbox e de outras coisas também. E Com certeza. eu acho que a gente precisa aprender muito, né, com relação às ferramentas que existem, né, tem vários que assim, a gente vai conhecendo aos poucos e muito superficialmente. Então, para usar alguma que realmente a gente possa, né, olhar, igual vocês vão, nós vamos pegar essa, nós vamos trabalhar com essa. Eu acho isso muito bacana porque isso valida, né, tanto a ferramenta quanto as próprias pesquisas que são feitas. Então, e aí cada dado que vai sendo descoberto com a ferramenta, ou cada necessidade que vai surgindo, o contato com os desenvolvedores que podem, né, fazendo os ajustes conforme a necessidade, eu acho isso fantástico. Então, assim, esse compartilhar de distintas ferramentas que podem desenvolver, né, diferentes corpos de diferentes línguas, eu acho que sempre é muito importante. Quem sabe a gente pode pensar, né, num encontro, em algum momento que possamos trocar, né? A gente falar do Elan, vocês trazer um pouco mais dessa ferramenta e mais outra, Xbox, eu sempre estou trocando outra, tem o Anticom, que tem, né, Wordsmith já é mais fechado, mas né, esses outros já são mais ferramentas abertas, gratuitas. A Soraya também agradece, a Leandra agradece também, a Rosana também é membro do grupo. Leandra, ela está fazendo uma disciplina aqui conosco, ela é do PPGL, do Programa de Pós-Graduação. A Rosneia, ela é TIUS, também intérprete, né? Agradece as contribuições. Eu vi que o Saulo está escrevendo aqui. O Saulo diz assim: a linguística de corpos é uma pesquisa relevante para a língua brasileira de sinais, Libras. Portanto, será um desafio mais significativo para os pesquisadores das línguas de sinais, né? A Joyce, que está fazendo a sinalização, ela também agora está se aventurando na linguística de corpos. A gente, de vez em quando, troca umas figurinhas, troca alguns livros, alguns autores aí, e, de fato, é uma área que tem poucos estudos, né? Eu fiz um levantamento e a professora Tânia organizamos um levantamento como se fosse como se chama? Revisão de... não é de revisão de literatura, é uma sistemática. Uma revisão sistemática de literatura, e a gente conseguiu identificar apenas 2 trabalhos, né? Um deles foi o da Kelly, que a professora Thalita participou da defesa, e teve um outro trabalho também de uma professora da UNB. Então, a gente identifica assim, uma escassez, né, de pesquisas nessa área, né? E com certeza essas conversas, esses encontros, né, tem bastante a contribuir com as nossas pesquisas também. O Cleverson, ele pergunta, né, como pessoa, duvido como aqui pessoa português ou inglês ou libras. Creio eu que ele queria saber se ele quiser abrir a câmera, ele pode abrir para fazer em libras. Acho que fica melhor, né? Eu vou webcam ligar. Uhum. Quer saber se pode fazer pergunta com inglês. Vai abrir? Abriu. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Boa noite. A minha dúvida vai no sentido seguinte: nós temos, então, considerando a língua portuguesa, a língua inglesa e a língua de sinais. Nós sabemos que, por exemplo, nós temos a língua de sinais americana, né, que enquanto uma língua de sinais e que pode ser aí traduzida, né, a partir de uma ferramenta traduzida. Aqui no Brasil nós temos aí uma certa lacuna nesse sentido. Nós temos a língua de sinais brasileira, que pode ser utilizada nesse país, e a gente tem aí várias pesquisas em desenvolvimento, considerando essa língua, mas nós temos aí
não temos muitos estudos voltados para corpos, né, e ferramentas que se utilizam dessas línguas. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, de línguas de sinais, a gente tem que considerar a questão dos vídeos. Então, a minha dúvida vai no sentido de, quando a gente vai realizar pesquisas terminológicas ou para observar fenômenos, por exemplo, morfológicos da língua, o que a gente pode se valer em relação à ferramenta, em relação a... Peraí, que eu vou só tirar uma dúvida com ele. Isso, então, a dúvida é em relação à própria língua de sinais mesmo, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, no Brasil a Libras, a gente tem os sinais dessa língua, nos Estados Unidos nós temos a língua de sinais americana, que se utiliza de outros sinais para representar, de repente, a mesma informação. No dia, fazer uma tradução de uma língua para outra, por exemplo, oi no Brasil, hello, né? Traduzindo aí para a língua de sinais americana. Quando a gente vai fazer essa transposição, e aí quando vamos pensar, por exemplo, em terminologias, né? Ou até mesmo no léxico comum da língua, mas trabalhando com corpos, como que a gente pode fazer uso dessas ferramentas, assim, pensando justamente nessa questão da terminologia e até mesmo lexical, né, de relação de pesquisas lexicais envolvendo ferramentas que podem contribuir com pesquisas nas línguas de sinais. Eu não sei se a minha pergunta ficou muito clara ou se, de repente, precisaria de algum outro esclarecimento. Bia, quer que eu fale um pouquinho, você fala um pouquinho? Pode começar a falar. Ó, eu vou tentar responder, ver se eu conseguir entender exatamente a sua dúvida. Eu acho que a gente partiria do que a professora Tereza tinha comentado. A gente precisaria fazer um sistema de tags, criar tags, para poder interpretar. Porque o que o programa precisa? Ele precisa entender a sua língua. Então, qualquer língua, ou inglês, ou português, a Libra, o espanhol, qualquer língua, ele precisa entender. A gente precisa transformar as palavras em algo numérico para que o computador entenda. E, nesse caso, para você poder fazer, né, uma análise de terminologia, ele precisa primeiro entender a estrutura das frases da sua língua, como que ela funciona, né? Então, por exemplo, vamos pensar em inglês, adjetivos não tem plural, né? Então você não vai você não tem que fazer uma concordância entre o sujeito e o adjetivo. No português você precisa. Então, essas diferenças de como uma língua funciona, para ele poder classificar uma coisa como outra, a posição que cada um tende a aparecer. Então, acho que o primeiro momento, né, seria fazer primeiro essas tags, né, para o programa poder entender como a língua funciona, para ele poder classificar, e aí ele vai fazer essa organização. E aí, a partir disso, você vai fazer, ele tem que aprender a usar a ferramenta mesmo, que é você pedir os comandos. Porque aí, se você pedir, por exemplo, verbo, ele vai saber que verbo, independente da língua, ele sabe o que é um verbo. Só que ele precisa entender o que é um verbo dentro da língua, dentro de Libras. Acho que esse seria um primeiro passo, assim, para a gente começar a poder fazer essas análises. Aí você pode fazer a pergunta que você quiser para o programa. Ele só primeiro precisa entender como que essa língua é estruturada e como que ela funciona. Eu acho que o AI, agora, a inteligência artificial vindo aí, pode ajudar muito nessa leitura de vídeos também, porque, né, estamos ainda caminhando, né, nisso, até entender como funciona. Mas a tecnologia está aí, já existe o resumo de vídeos, né, que eles trabalham bastante com a questão ainda de transcrição, mas está vindo, está surgindo novas tecnologias que podem facilitar e ajudar, até talvez, não sei se vocês têm interesse em desenvolver alguma coisa nesse sentido, aliar a AI com a interpretação desses sinais através do vídeo, né? Porque para ele olhar o vídeo e ele entender esses sinais e fazer essa tradução, né? Então tem esse caminho também, talvez vocês possam seguir. Eu estou falando assim bem por cima, tá? Porque eu não tenho muito conhecimento da área de vocês, então estou pensando aqui numa área geral de tecnologia, o que poderia ser feito e como que essas ferramentas poderiam então entender, porque a exceção sempre é essa.
o computador ou aquilo que a gente está usando pode ser a Xbox, pode ser o Sketch Engine, qualquer um. Ele precisa entender o que você quer e entender a língua que você tem, como que ela funciona. Desculpa se eu falei bastante, não sei se eu respondi, Bia, se quiser complementar com alguma coisa, fica à vontade. Eu acho que isso, né? Ele comentou de comparação entre as línguas de sinais de diferentes países, mas isso teria que ser feito de forma separada também, seguindo o que a Carol falou. Trabalhar talvez com corpos paralelos, né? Porque a gente também tem esse outro processo, mas aí primeiro partiu desse princípio, né? Dele entender o que é a língua, e aí você consegue ter esses outros recursos. Pessoal, a gente está agradecendo, né? Ele agradeceu pela explicação, Carolina, muito obrigado. Só uma questão. Então, assim, nós temos a língua brasileira de sinais, né? Por exemplo, utilizando aí de uma palavra da língua, você. E aí nós temos aí no inglês um referente que seria you, mas o you, ele pode ser no inglês. No inglês nós temos you como uma possibilidade, nós temos também you are, nós também temos algumas variações. Então, por exemplo, na língua, já para a língua de sinais, eu tenho como se referir ao você, não somente com uma palavra, como no português que nós usamos você, ou no inglês que nós usamos you. Na língua de sinais, depende quem é esse você. Se é você uma pessoa, se são vocês duas pessoas, se são vocês três pessoas. Então, essa informação na língua de sinais, eu vou escrever aqui no chat, talvez fique mais clara a minha questão. Mas esse também é um ponto, né, que de repente a máquina... Mas a gente tem isso também nas outras línguas, né? Se você pensar, por exemplo, no it, no inglês, a gente não tem no português, né? E como que a linguística de corpos trabalha? Com muitos dados, porque a gente vai buscar padrões de uso. Então, as sugestões vão vir a partir desses modelos estatísticos, que depende do que você quer, né? Que você vai selecionar, e ele vai fazer essa seleção e vai buscar para você. Pode ter alguma falha aqui, ali, sim, por isso que igual apareceu o Menton, lembra? Que a gente mostrou, né? Aqui, era uma combinação que para mim não servia, então simplesmente descartei. Ele pode ocorrer isso, então sempre tem que ter essa nossa parte, mas ele vai conseguir, Cleverson, a partir de todo esse... Pense aí, a gente está falando de milhões de palavras, né? Então, o corpus tem que ser grande, ele tem que ser robusto, para que a gente consiga, o computador, não, gente, né? O computador consiga achar esses padrões e ele entender que essas diferentes formas de você fazer uma referência a você, por exemplo, existem essas diferentes formas como você usa uma ou usa outra. O you, de novo, no inglês, ele pode ser plural ou singular. Se você pensar nele sozinho, né? Ele vai sempre olhar quem? Para saber se é plural ou singular. Ele vai olhar o verbo, né? You are. Ele vai falar you is. Não is, teoricamente está errado. Então, como que você vai saber se está falando para um monte de gente ou não? Você tem que ir olhando o contexto e entendendo e ampliando isso para saber se ele está falando diretamente para uma pessoa ou para várias. Então, aí vem a interpretação do texto, daquilo que você está fazendo. Então, eu acho que, assim, acredito que, claro que tem particularidades, né, das Libras e tudo mais, que a gente precisa entender e a máquina precisa compreender isso, mas todas as línguas acabam tendo essas pequenas diferenças, né? E que a gente vai, e que o computador consegue identificar a partir desse monte de dados, desses milhões de palavras aí. Hoje a gente tem corpos até de bilhões. Eu sei que vocês têm toda essa dificuldade, né? E a gente tem que considerar, né, também que o corpus vai apresentar erro, né? Sim, é o que a gente está falando, o mente, por exemplo, apresentou que até o corpo vai precisar falar errado, né? Padrão também. Variantes como a Pax Legomena, que aparece uma vez só, mas, por exemplo, para a tradução, vai ser essencial. Às vezes, um termo que aparece uma vez no corpus, ele é a solução do seu problema tradutório. Sempre depende daquilo que você quer, né? O que você está buscando. Mas pensando só em ferramenta, né, e entender, eu acredito que seria mais ou menos isso. Nesse caso, ficou mais claro? Desculpa, a gente pode falar. Sim, ótimo.
Até aquela questão das colocações, nesse caso, poderia, né, as colocações né, poderia ajudar. Quantas colocações seria possível para aquela palavra ou para aquele sinal, enfim. O Gleverson está dizendo muito obrigada pela oportunidade de compartilhamento aí das informações. Pessoal, gostaria de ficar o resto da noite conversando com vocês, mas infelizmente o nosso horário também está apertado, a professora Thalita também tem atividades. Eu precisei sair correndo aqui. Tá bom, professora, desde já eu quero agradecer imensamente, tá, o aceito de vocês, agradecer que a Beatriz, a Carolina, não vai fugir do nosso alvo. Vamos marcar acho que um novo encontro, nem que seja presencial, a gente vai fazer esse sacrifício de passear em São Paulo e conhecer vocês, para que a gente possa, né, aprender um pouquinho mais, né? Mas a gente agradece de coração o empenho, a disponibilidade de vocês, tá bom? Fica 2 convites para vocês, então. Visitem o site da Thalita, o Tradicorpus. Ele é um repositório, lá vocês vão ter acesso a muitas ferramentas. A Thalita fez um compilado de muitas ferramentas para diferentes coisas que vocês querem. Então, eu quero usar para ensino, eu quero usar para análise, eu quero, né, usar para terminologia. A Thay explica tudo direitinho, qual você usa para qual. Então, a Thalita depois disponibiliza para ele certinho o link. E a professora Paula, a minha orientadora, ela vai oferecer uma disciplina junto com o professor Peter Crosswaite, se eu não me engano, no final de abril. Ano, né, Carol? Acho que vai ser entre abril, não tem exatamente a data, mas vai ser oferecida essa disciplina. A ideia é fazer ela presencial e online, e vai ser sobre DDL, né? Vai ser o uso de corpos, o corpora do ensino. Então, se vocês quiserem participar, acompanhem com a gente, mas fica o convite para vocês. Com certeza, já pode marcar meu nome aí. Então, pessoal, sim, tá? E podem nos chamem novamente, a gente vem. E eu espero que a gente consiga dar prosseguimento a esse trabalho em específico, né? E aos nossos também, né? Cada uma que está terminando alguma coisa, né? Eu e a Beatriz terminando nossos pós-doutorados, Carolina também o doutorado dela, né? A gente conhece outras ferramentas também, e infelizmente nenhuma delas apropriada de fato para línguas de sinais. É um déficit, concordo com vocês. Imagino que nos outros idiomas também. Com certeza. Mas então, tá bem. Professoras, obrigado novamente. Muito obrigada novamente pelo convite. Obrigada a vocês. Obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Bastante semana. Muito obrigada. Obrigada, Joyce.